Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe nosso Senhor Jesus Cristo, dando-se sequência no capítulo 5º do Evangelho, vídeo 12º agora. Então nós vamos dar sequência. Olha o que diz aqui. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos, né? As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha de conhecimento, a uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, né? Porém desejosos de reparar o mal que haja feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, olha só, ao tal caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, porque às vezes não cumpriu aquilo que ficou estabelecido na programação reencarnatória. Por isso, não julgando, porque não é do nosso feitio, né? Não é fácil viver no corpo físico. Então, todo mundo está sujeito a intempéries, a equívocos, a erros, né? Então, falha. Esse espírito falha, né? Quando existe mais espíritos falhos do que aqueles que se acertam, né? Pede-lhe, deixem recomeçar, para não perder o fruto de seu trabalho. Então, se ele tem consciência de que ele falhou, ele pede para recomeçar. Então, observemos, queridos irmãos, que conhecimento algum adquirido jamais o ser perde. Ninguém perde do conhecimento adquirido. Não existe retrógrada. Não existe retrógrada. Quer dizer, nunca que reencarnamos, porque fomos falhos, nunca que reencarnamos no corpo de um animal, de uma vaca, de um elefante, né, de um leão. Isso é ser retrógrada. Não. O muito que acontece é a pessoa, por motivos de ignorância, estacionar. Mas voltar para o reino animal de onde viemos, não. Uma vez hominal, para sempre evoluímos. Nunca voltamos para trás. E o conhecimento adquirido jamais deixamos de tê-lo. Isso permanece conosco nos nossos registros, nos nossos arquétipos por toda a eternidade. E quando se fala eternidade, é os universos, as dimensões que não têm começo e que não têm fim. E também as nebulosas, né? As tribulações, portanto, são, ao mesmo tempo, expiações do passado
que recebe nelas o merecimento castigo. Então veja bem, expiações do passado que recebe nelas o merecido castigo. E provas com relação ao futuro que elas preparam, rendamos graças a Deus que, em sua bondade, faculta ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Observe, queridos irmãos, com todo respeito, a diferença, jamais falando mal, porque nós não temos esse hábito de, não cabe a nós julgar ninguém. Mas observe que o Deus do Livro dos Espíritos, da questão número 1, quando Kardec o interroga os bons espíritos, que é Deus? Resposta: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Esse Deus não é morfológico. Esse Deus não é monstro. Esse Deus não é ignorante. Esse Deus não cria inferno. Sou obrigado a usar esse termo, por mais que detesto. Esse Deus, ele não cria capeta. Ele não cria diabo. Você entendeu? Aí você me fala assim, mas por que você está falando assim em questão de capeta, diabo? Porque dizem muitos que que Jesus foi tentado pelo diabo 40 dias e tal, no deserto. Isso é tudo mitologia, gente. Com todo respeito, que merece essas crenças, tá? Mas esse Deus do Espiritismo, da questão número 1 do Livro do Espírito, ele é Deus de amor. Ele não quer simbolicamente a morte do pecador, sim, que ele se regenere e viva por toda a eternidade. Tanto é que ele nos dá a oportunidade, não passa a mão na cabeça de ninguém. Nos dá a oportunidade através da reencarnação, que é lei irrevogável. É lei. Isso não é invenção. É lei imutável. É lei que faz parte do processo evolutivo do ser, dos seres, por toda a eternidade. Então, como se diz o ditado, errar é humano, permanecer no erro é burrice. Então, muitas pessoas dizem assim, eu nunca caí. Sabe por que ele disse que nunca caiu? Porque ele nunca se levantou. Está sempre dentro do buraco e nunca percebeu devido à cegueira do primitivismo, da ignorância, do orgulho, do egoísmo e por aí em diante. Então, se nós erramos, é natural, porque nos encontramos em processo de evolução. Não queiramos nos transformar em espíritos evoluídos, como o professor Eurípides, como o Dr. Bezerra de Menezes e outros espíritos, que não vamos citar nomes agora. Não vamos querer nos transformar neles, na condição deles agora, porque nós não vamos conseguir. O que eles são hoje são coisas que eles vêm trabalhando milhões de anos, de outras existências para cá, de outro sistema solar para cá. Nós temos notícias, principalmente de
Adolfo Bezerra de Menezes, quando viveu em um planeta que estava em processo de provas e expiações no sistema de Capela, antes de vir para a Terra. Só não vamos narrar a história a qual nós sabemos. Então, observemos quanto mais velhos na evolução esses seres são. Então, não vamos querer nos tornar, neste exato momento, o que eles são nesse exato momento. Devemos respeitá-los, né? Devemos respeitá-los, porque são nossos irmãos mais evoluídos. Devemos a eles. Devemos recorrer a eles. Nós devemos recorrer a Deus. Não discordo. Mas vamos nos recorrer aos representantes de Deus que se encontram perto de nós, porque nem conta de dar conta de nós mesmos conseguimos dar conta, quanto mais nos dirigir diretamente a Deus, que desconhecemos onde Deus se encontra. Se você não consegue entender que Deus se faz presente através de sua obra, você vai pedir a Deus algo. Por quê? Se você nem sabe onde Deus se encontra. Você nem sabe como Deus é. Agora, se você conhece Deus através de sua obra, olhe no horizonte, olhe no zimbório, olhe no sol, na lua, olhe na chuva, olhe no vento, olhe nas paisagens, nas matas, olhe nas gramas, olhe nas folhas e rogue a Deus forças para que você vença você mesmo. Não peça para que Deus te leve a vencer o outro, porque você encontra-se em luta, em guerra moral, transformação pessoal, comportamental, é com você, não é com ninguém. Ninguém está errado à tua volta. Todo mundo está certo, de acordo com o grau evolutivo que todos possuem. Errado é você que não consegue respeitar o direito alheio e se colocar no lugar do próximo e entender que cada um é cada um. Então, pulando para o próximo parágrafo, não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Isso é muito relativo. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Isso também é muito relativo. Por que é muito relativo? Porque no estágio evolutivo que nós nos encontramos, não existe
uma bola de cristal, entendeu? Que nos esclareça que fomos, que somos, que seremos, que fizemos, que estamos fazendo e que faremos. Não existe uma bola de cristal. Por isso que nós devemos, independente, através dos esclarecimentos da doutrina dos espíritos, buscar nos resignar mediante toda e qualquer situação. Se mesmo nesta situação não há crer, no entanto que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta, nós devemos, nessas condições, agir com resignação, porque nós não temos nas condições evolutivas condições evolutivas de saber se nos encontramos ou não nos encontramos naquela condição, por isso não podemos realizar pré-julgamento. Isso é psicologia. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Que atualmente é capaz de nos provar 100% que o que acabamos de ler nesses 2 últimos parágrafos impera com tamanha clareza e sinceridade na programação reencarnatória dessa. Certeza nós não temos. Certeza só teremos quando retornarmos ao plano espiritual. Por isso, a doutrina dos espíritos nos adverte. Onde está escrita as leis de Deus? Na consciência. Então, se temos conhecimento de que as leis de Deus se encontram na consciência, não devemos nos preocupar tanto com esses 2 últimos parágrafos, porque eles são relativos. Eles são relativos. Relativo pelo fato de nós não termos certeza no momento atual e não podermos acreditar em ninguém que chega e nos diga: você está inserido nesses 2 parágrafos. Deu para entender, querido irmão? Não permita ser mistificado. Antes de ser mistificado, haja com prudência, raciocine, porque você tem condições de raciocinar e não permitir ser mistificado. Porque se alguém lhe chega e lhe diga, ou melhor, lhe transmita esses 2 parágrafos e você acata, sem conhecimento de causa e de efeito, não reclames depois não, viu? Porque não é todo mundo que encontra-se inserido nestes 2 parágrafos. E mesmo aqueles que se encontram, só vão ficar sabendo depois que retornarem ao plano espiritual e verem que lá na programação reencarnatória estiveram inseridos porque
foi programado passar por aquele processo todo que nesses 2 parágrafos se encontra. Por isso que é relativo. Não devemos dar uma assim de oráculo, pitonisa, cartomante. Não devemos exibir nada, porque isso é muito perigoso. Ah, porque você... Não. No mundo de provas e expiações, queridos irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. É natural, né? Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. É natural. É sequência dos 2 parágrafos anterior. Só que também é relativo, porque nós não temos condições de saber quando é prova, quando é expiação. Isso encontra-se inserido nos arquétipos da programação reencarnatória de cada indivíduo. E você só ficará sabendo quando retornar à pátria espiritual e que lá você for informado. Quando alguém chegar e te dizer, isso é prova, isso é expiação, sai fora. Sai fora. Porque esta não é a finalidade da doutrina espírita de anunciar algo que não existe na Terra. Um xerox dos papéis existentes na providência divina, nos departamentos espirituais, dizendo: fulano, beltrano, cicrano passará por isso. Isso é prova. Isso não é expiação. Isso é expiação. Isso é prova. Então vamos com calma. Muitas pessoas são mistificadas porque permitem. Depois, né? Vamos para o próximo vídeo. E no próximo vídeo vocês vão entender algumas coisinhas com relação a esse processo que eu acabei de dizer que é relativo. Até daqui a pouco.